Olá pessoal, como é que vocês estão? A gente vai encerrar a nossa série sobre como se tornar assessor de juiz e de Ministério Público. Vamos encerrar com chave de ouro. Neste vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a entrevista. Eu vou dar para vocês algumas dicas práticas para a entrevista, como se fosse uma espécie de preparação ou treinamento para a entrevista, tomando como base as várias entrevistas que eu fiz em várias seleções que eu fiz. Eu vou pegar as dicas da entrevista retiradas aqui desse livro, que é o Manual do Candidato a Assessor de Juiz e de Ministério Público, escrito aí por mim, não sei qual foi o ano, acho que foi ano 2023 ou foi 2024. Vamos lá. A primeira dica, vamos resumir, né, o que é o capítulo do livro sobre entrevista. Bem, algo padrão, vestimenta e aparência. Precisa ensinar? Não, você já sabe. Você tem que ir bem vestido e tem que ir bem aparentado. Barba, maquiagem, cabelo, tudo de forma adequada. Agora, o que é que eu devo adverti-los, né? Muita gente vai bem e vai bem preparado na entrevista. Agora, não vai bem preparado em outras oportunidades, como por exemplo a prova escrita. E outro problema, né? Poxa, o que é isso? Você vai de qualquer forma, vai vestido de qualquer forma para a prova de redação? E por que que você vai de camisa de malha para a prova de redação e vai de terno e gravata para a prova escrita? Você quer enganar quem? Então, todas as fases, todas as etapas, você deve ir bem vestido, né? E bem cuidado. E o que muita gente não faz é o seguinte, e aí onde está o problema. A pessoa vai bem aparentada na entrevista presencial, mas na online não. Eu fiz entrevistas em que o rapaz ele estava com camisa de time sentado na cama. Você tem noção disso? Tinha um lá que eu não sabia se era uma camisa mesmo ou era um pijama, entendeu? Para vocês verem o nível. Vocês estão preocupados com concorrência, gente? Mas assim, tá muito fácil também, porque o nível está muito baixo, né? Se a entrevista, próxima dica. Se a entrevista com o seu futuro chefe puder ser feita de forma presencial ou online, opte pela primeira. Ou seja, opte pela presencial. Mas eu fico nervoso, eu estou mais à vontade online. Tudo bem, vai perder a oportunidade de ter um tempo mais expandido na presença dele. Por quê? Na entrevista online, o que acontece? Você entra lá no horário programado e começa lá, né? Olá, bom dia, tudo bem? Se apresente aí, você se apresenta, você fala alguma coisa, ele fala alguma coisa e no final ele te agradece, ok? Muito obrigado pela entrevista. Nós vamos entrar em contato, né? Não entra em contrato nunca, né? Não entra nunca em contato. Aí desliga, pronto, acabou. Mas numa entrevista presencial, às vezes se estende essa conversa. E aí vocês começam a falar de outras coisas. Aí aparece na conversa um conhecido entre vocês dois. Aí, poxa, tu conhece fulano? É, trabalhei com ele. Nossa, coisas que não acontecem ali no online, principalmente se forem entrevistas sequenciadas. Às vezes você vai presencial, você encontra um servidor amigo seu. E aí? Encontra um estagiário que era seu vizinho. Poxa, cara, é tu? Tu tá participando? Poxa, cara, que legal que tu tá aqui. Vou falar com o doutor. Poxa, cara, vou te recomendar lá. Você entendeu? Sabe? Quer um cafezinho? Claro. Se o senhor for tomar, eu acompanho o senhor. Essas coisas são importantes, entendeu? E se você. O problema é quando é que você é seguro, você é um caba que tem uma lábia legal e pede essa oportunidade de se apresentar pessoalmente. Próxima dica. Para entrevistas online. Vamos lá. Você, quando vai presencialmente, você tem uma, um único cuidado de apresentação, que é a sua imagem pessoal. Beleza. No formato online, você tem duas formas de apresentação. O seu formato
pessoal, né? Sua camisa, sua vestimenta, sua barbinha feita, seu cabelinho e tal. E tem a imagem, ó, virtual, tá? Imagine que eu tivesse aqui falando com vocês num cenário feio, mal feito, sem iluminação, com uma imagem ruim, né? Sem nitidez, com um áudio ruim. Então, tudo isso, vamos dizer assim, não é algo que é determinante, mas se você tiver uma boa apresentação visual também, ainda que de forma não expressa, aquilo meio que causa uma boa impressão. Lembra que eu falei sobre a impressão nas seleções, que você deve gerar uma boa impressão? Isso, a somatória disso tudo, a forma como você está vestido, o ambiente que você faz parte, tudo isso gera uma impressão boa. Então, o que é uma apresentação virtual? Você deve tomar cuidado, principalmente com isso aqui, ó, com o fundo. Se você não tiver um fundo bonito, vá por uma parede branca, tá? Eu nem gosto daqueles papéis de parede artificial, porque eu acho artificial. Sabe, o pessoal, você está entrevistando um cara que é lá do interior do Ceará, aí ele se coloca dentro de um apartamento em Dubai. Eu não gosto dessas coisas, não, sabe? É melhor que ele mostrasse lá a paredinha lá do quartinho dele, simples. Mas o problema é que eu fiz as entrevistas que eu fiz, as últimas, foram assim desastrosas. Falei do cara da camisa de time de futebol, sentado na cama. Tinha uma menina que você via a janela ali, você via algumas roupas penduradas na cama atrás, o ventilador assim de um lado para o outro, e um gato passando em cima dela assim. E o gato subia nela, fazia carinho. Tudo bem, não tem nenhum problema com o gato, mas aquele contexto todo, poxa, não é muito profissionalismo, né? E a menina estava meio que de lado, sabe? Uma coisa. Você tem que estar ali, como eu estou aqui falando com vocês, entendeu? Em posição de ataque, tá? Em posição de batalha, né? Você tem que tomar cuidado com a qualidade de imagem para não ficar travando. Tem que tomar cuidado com a qualidade do som, principalmente a qualidade do som. Eu preciso ouvir o que você está dizendo de forma clara para não falhar. Precisa checar a conexão. Precisa checar a sua disponibilidade de realmente estar naquele local fazendo aquilo ali, porque eu já vi pessoas que estavam meio que agoniadas porque tinham que sair, tinham que pegar o filho na escola, ou tinha muita gente entrando na sala. Ou seja, parece que a pessoa não estava preparada ou inteiramente disposta para dialogar. Esse é o cuidado com entrevistas online. Não adianta, simpatia e leveza na conversa são fatores muito atraentes, isso é importantíssimo. Olha, teve uma, nessas últimas entrevistas, né? Eu devia ter filmado, assim, se eu pudesse, eu mostrava para vocês sobre como não fazer. Tinha uma candidata que ela era uma porta, cara, assim, um poço assim, de antipatia. Ela, quando ela sorria, parecia que ela estava sorrindo até com certo desdém. Eu não entendia, assim, parecia que ela não nem queria ser assessora. E aí a gente perguntava: você já trabalhou no Ministério Público? Ela: não. Você atuou na área criminal? Ela: não. Você fez essa pós-graduação aqui, né, no seu currículo? Foi. Você conheceu o fulano de tal? Sim, trabalhei com ele. Só isso, cara. A moça, ela não desenvolvia a conversa. Você tem que tomar cuidado também, porque existe o lado do entrevistador. Às vezes também o entrevistador ele fica meio que constrangido com aquela situação, sabe? E uma conversa, uma boa conversa. E eu lembro de um exemplo contrário, de um exemplo positivo, de uma moça que depois virou assessora, é assessora até hoje. Nossa, a gente conversou bem, a gente riu juntos, a gente teve uma prévia antes da entrevista, teve a entrevista, a gente continuou a conversar depois.
É uma menina inteligente, sabe? Ela passava na fala dela muita inteligência, muita simpatia. Você notava ali o bom trato e você antecipava a boa convivência que vocês poderiam ter juntos, né? Ela não foi escolhida por outros fatores, foi uma questão de domicílio e distância. Mas eu indiquei ela. Alguém me ligou, como é que foi as melhores pessoas da tua seleção? Olha, eu escolhi uma pessoa, mas eu tenho uma pessoa muito boa para você. Indiquei ela e ela é assessora até hoje. E aquele outro exemplo daquela menina, aquela moça que era completamente antipática, né? Eu estava fazendo para um colega meu essa entrevista, eu estava com esse colega meu e ela, os três ali, e a gente disse, tá bom, obrigado. Ela, tá certo, obrigada. Quando ela desligou, eu comecei a rir com aquele colega. Poxa, o que foi isso, cara? Ela não falava nada, não desenvolvia a conversa. Aí eu fui olhar o currículo dela, já sabendo, né? Já procurando. Eu fui lá em habilidades. Tu acredita que lá tinha habilidades como comunicativa? Aí eu falei, olha isso aqui, bicho. Ela está dizendo que é comunicativa. Para vocês verem, né? Enfim. Então, a entrevista é um local que você tente relaxar para conversar. E também para fazer suas perguntas, demonstrar interesse com o setor. Não vá lá se colocando numa posição de sabatinado, ou como se fosse uma prova oral, entendeu? Uma entrevista não é um questionamento, um questionário ou prova oral, isso que eu falei para vocês. Não cheguem lá e fiquem esperando a pergunta para dar uma resposta. Conversem, puxa assunto também. Dentro ali, obviamente, para não parecer um chato também, que teve outra também que falou tanto, de forma tão desnecessária. Enfim, você mostra pela conversa na entrevista a boa comunicação de uma pessoa e como isso pode significar como um profissional. Tá bom? Mas não vá lá como estou aqui. Podem perguntar. Não, vamos lá, dê bom dia, converse, agradeça a oportunidade de estar lá, explique as coisas, pergunte como é o setor, como é que é a demanda, como quem já está antecipando o trabalho, uma pessoa interessada num trabalho, como quem quer antecipar a melhor forma de poder ajudar, entendeu? Dica. Ah, essa aqui é maravilhosa. A sua postura. A postura do entrevistado é uma postura de auxílio, de ajuda e de estar atento ao serviço. Que é diferente ou seja, você não vai fazer o seguinte: ser uma pessoa que está procurando auxílio, uma pessoa que quer atenção para você e, e não uma pessoa que ajuda. Vou ensinar, vou dar um exemplo. Quando você chega numa entrevista e diz, eu estou aqui porque eu preciso muito colocar em prática as minhas habilidades. Eu estou aqui porque eu preciso muito do cargo. Eu preciso do cargo. Né? Esse trabalho fará uma imensa diferença na minha vida. Nossa, eu preciso tanto. Você entendeu? Como essa pessoa, ela vai trazendo para si o foco, trazendo para as suas necessidades o foco. E lembra que eu falei no vídeo anterior que você deve carregar uma pergunta implícita que é: como eu posso? A pergunta é: como esse candidato pode me ajudar? E você deve ter uma resposta implícita também. Eu vou te ajudar dessa forma. Você tem que olhar para o setor, você tem que olhar para o seu chefe, tem que olhar para o trabalho e não olhar para si mesmo. Né? Você está uma pessoa muito ensimesmada. Eu estou precisando muito dessa oportunidade. Então, você vai para a entrevista com o seguinte princípio: não é sobre você. Simples assim. Duro assim. Sendo bem sincero, não é sobre você. É sobre o trabalho. Então, quando você for para uma entrevista, você não vai para uma entrevista procurando dizer suas necessidades, que você está precisado. Nossa, que você tem filho, que seu filho está sem estudar porque você está sem dinheiro, seu marido te largou. Nossa, que seu pai está com problema.
Aí você leva um monte de problema e começa a ter esse discurso apelativo. Não, 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 não. Não é sobre você. Você engole tudo isso por enquanto. É sobre o trabalho. A sua postura é: como você precisa de mim? Eu tenho isso, eu posso te ajudar nisso, eu sei fazer isso. Como é que eu posso ajudar o setor com as habilidades que eu tenho? O que é que vocês estão precisando? Qual é o gargalo? Qual é a demanda? Quando é a rotina de correção é ordinária, extraordinária? Quem são as pessoas que eu terei aqui como colega de trabalho? Entendeu? E tem aqui uma dica fatal e imortal aqui para vocês. Vocês estão errando demais e eu quero que vocês parem com isso. Muita gente peca com isso. Pelo amor de Deus, isso é a coisa mais indelicada do mundo. Sabe o que é? Você chega numa entrevista e diz o seguinte: eu preciso muito desse emprego porque eu estudo para concurso público, né? E eu vou poder estudar para concurso público. Poxa, que é isso, cara? É algo meio que frustrante. Eu sei que você está estudando para concurso público, o juiz lá vai saber, o promotor lá vai saber, mas não é uma coisa que se dá assim na cara, né? É, pelo menos não na entrevista, sabe? É como se você chegar lá para uma paquera, chegar lá para um paquera e dizer: olha, eu estou aqui porque eu estou interessado no seu dinheiro. Você entendeu? Não sei nem se faz sentido a comparação, mas é mais ou menos desse jeito, poxa. É, pelo menos disfarce, né? Por quê? Porque o selecionador quer alguém para trabalhar e você está me dizendo que quer estar lá para poder estudar melhor para concurso público. Poxa, houve aí um conflito. Você tem que demonstrar que quer lá, que quer estar lá para trabalhar. Entendeu? Não precisa falar sobre concurso público, tá? Não precisa falar sobre isso. Se a pessoa perguntar: você estuda para concurso público? Aí você não vai mentir, você vai dizer sim. Aí você complementa, mas voltada ao trabalho, não voltada para si mesmo. Eu trabalhando como assessor aqui com o senhor, será muito bom, porque eu estudo para magistratura. E eu estando aqui como sua assessora, é uma forma de eu antecipar uma carreira dos meus sonhos. Olha a diferença. É uma forma de eu exercer uma vocação que eu já tenho antes mesmo de ser magistrada. Olha, é diferente. Melhor do que dizer: ah, será tão bom, porque assim vai sobrar tempo para estudar para concurso público. Pelo amor de Deus. Acabou-se. Não é que acabou-se, mas é no mínimo indelicado. Entendeu? É um pouco indelicado. Tudo bem? Não é sobre você. Não é sobre você. Esqueça de você um pouquinho. É sobre o trabalho. Próxima dica: entrevista presencial. Bem, se você optou pela entrevista presencial, aproveite para ter uma conversa informal prévia. Aproveite para ter uma conversa informal posterior, desde que curtas, tá bom? Aproveite para tomar um cafezinho se lhe oferecerem. Acompanhe seu chefe ali no cafezinho. É outro tipo de contato. Eu prefiro. Aproveite para conhecer os colegas. Ao chegar, você cumprimenta todo mundo. E ao sair, você se despede de todo mundo. Tá bom? Agora, tem que ter um cuidado. Próxima dica: afaste a cara de pedinte. Pelo amor de Deus, pare de ir para a seleção, principalmente em entrevistas, com discursos apelativos e com certo ar de desespero. Você pode cair nesse pecado aí, seja na comunicação ao enviar currículo, seja por ligações ou seja na própria entrevista. Qual é o grande perigo disso? Poxa, não é sobre você e ninguém, desculpe ser franco, tá? Mas as pessoas não estão preocupadas com seus problemas. E você levar esse ar, essa aura de pedinte, de apelo, vai mais gerar problema para você. As pessoas não querem mais problemas, as pessoas querem que você resolva o problema delas.
Eu lembro de uma seleção de babá que a gente estava fazendo lá em casa. A gente ia ter um segundo filho, estava selecionando um babá, aquele apoio ali do recém-nascido. E uma babá foi e falou tanto, falou tanto, falando, como quem queria assim, mostrar algum valor, né? Mas pelo contrário, aquilo encheu o nosso saco. Poxa, a gente vai criar uma pessoa falante desse jeito aqui em casa. No outro dia ela apareceu lá em casa de novo, de surpresa, dizendo que tinha esquecido uma Havaianas e queria subir para pegar a Havaiana. Não, pelo amor de Deus, a gente deixa aí embaixo e vai embora. E depois ela ligou, sabe o que ela disse? Ela ligou, não, mandou mensagem, disse o seguinte, que por favor que selecionasse ela, que ela estava precisando, porque estava devendo uns agiotas. Mas é claro que não, meu amigo. E sabe que tem gente na seleção de assessoria parecido? Eu lembro quando eu abri minha primeira seleção, foi no Instagram, e veio uma senhora, mandou uns textão assim, sabe, DM pra mim, dizendo que foi largada pelo marido, que tinha duas meninas, que só Deus está ajudando ela, que não está com 4 meses de escola devendo, que o marido não está pagando pensão, e que o pai estava doente. Olha, foi tanta desgraça. E pedi, pelo amor de Deus, que prometia que se fosse selecionada ia me dar gosto, que ia fazer valer um trabalho, um emprego. Você acha que isso faz efeito? Claro que não. Isso faz o efeito contrário, isso gera repulsa. Então, afaste todo tipo de comportamento. Sabe, aquela coisa, né? Seu namorado está te deixando e você fica lá meio que bestão atrás dela. E tudo que você faz só gera por parte dela mais abuso em relação a você. Você entendeu? Então, assim, inteligência emocional, pessoal. Inteligência emocional, critérios profissionais, é tudo. Sobriedade, né? Tá passando problema? Não é do interesse das pessoas. Não é canto para falar sobre isso. Tá? Se a sua vida é um desastre e você está precisando de um emprego, vá para a seleção, vá para a entrevista como se não tivesse precisando. Pelo menos de forma urgente. Depois que vocês se tornam amigos com os colegas, você fala da sua vida. Você se abre, tá bom? Então a dica é essa. Afaste essa cara de pedinte. Desculpe ser franco e frio, mas o ambiente profissional é isso. Isso vai te prejudicar. Já assistiu aquele filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade? Que o cara é o tempo todo ali na humilhação, sendo humilhado, derrota, perrengue, problema por cima de problema e tal. Ele chega na entrevista e de forma firme, né? Como se não tivesse nada acontecendo, né? Mais ou menos assim que a gente tem que se portar, tá? Próxima dica. Se você for indagado sobre perguntas práticas que desconhece, não se sinta envergonhado, porque ninguém conhece tudo. Ótimo. Então, o que é que as pessoas fazem? Elas ficam seguras, né? Bate o coração, dá um taquicardia, fica nervoso, fica suando frio, quando perguntam a elas sobre, por exemplo, se elas sabem trabalhar com o SAGE. Poxa, é normal que as pessoas não saibam as coisas. Você sabe um monte de coisas. Você entendeu? Você vai dizer o seguinte: olha, isso eu não sei. Você pode dizer que aprendeu coisa parecida. O outro sistema eu aprendi. E aí você vai dizer que você é uma pessoa que, apesar de não saber, aprende rápido. Então você vai dizer o seguinte: olha, o SAGE eu não sei, mas eu mexi com o sistema do TJ e em um mês eu aprendi facilmente, eu dominei. E esse SAGE aqui eu pego também, com certeza, isso não vai ser dificuldade não. Entendeu? Muito provavelmente, ainda que você tenha 10 anos de experiência numa vara, no setor, você vai ter coisas novas para aprender naquele novo setor. Entendeu? Tem coisas. Você trabalhou numa promotoria de infância e juventude, 10 anos. Se você for trabalhar numa promotoria ambiental, é completamente diferente. Então não tenha vergonha de dizer: olha, isso eu não sei. É muito melhor você dizer com segurança, com lealdade, confiança, algo que você não sabe, do que você demonstrar insegurança e demonstrar o constrangimento de não saber. Porque isso demonstra certa imaturidade.
As pessoas maduras, e aqui é importante, que o que você tem que passar numa entrevista, o mais importante é passar maturidade. As pessoas maduras não se incomodam em não saber determinadas coisas, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Próxima dica: não demonstre insatisfação, desgosto ou incômodo em razão de alguma informação obtida na entrevista. Eu já vi gente que fez cara feia quando soube da remuneração. Pior ainda, eu já vi gente que demonstrou certa insatisfação ou frustração quando foi anunciado que não poderia haver home office. A pessoa fala assim, não pode? Ou então, quanto é que ganha mesmo, hein, o assessor? 6 mil, é? Nessa última entrevista, desastrosas entrevistas que eu fiz, a candidata fez cálculos na nossa frente. 6.500, deixa eu ver, aluguel, como quem diz assim, vocês estão pagando mais ou menos e tal. Se você está precisando do cargo de assessoria, não faça isso, tá? Se você estiver de boa e quiser ir fazer uma gracinha aí, você pode até fazer. Mas se você quer o cargo de assessoria, poxa, não demonstre essas insatisfações, né? Disfarce. Não gostou do salário? Diga, ótimo, boa remuneração. Ok. Aí não aceita, pronto. Entendeu? Ficou insatisfeita com a vedação do home office. Não trabalha em home office? Tudo bem, é presencial? Ok. Aí continua e depois nega. Agora, fazer cara feia, insatisfação, é um constrangimento, isso vai pesando contra você. A melhor forma de você evitar esse tipo de surpresa é você buscar essa informação previamente. A coisa mais fácil do mundo é você saber carga horária, se é possível home office, a remuneração, isso é fácil de saber. Então você vai na entrevista já sabendo, né, para que a surpresa não gere ali algum gesto ou alguma reação que você não consiga disfarçar, entendeu? Então é isso, pessoal. Aí vai a despedida, né? Quando for se despedir, agradeça, seja simpático, agradeça a oportunidade e aproveite para ressaltar na entrevista algum ponto que você notou ali que houve um certo conflito, alguma lacuna, alguma desconfiança. Você diz, olha, queria me despedir e, olha, tem uma coisa, queria só ressaltar que eu estou disponível para trabalhar no local, tá? Enfim, que não é longe da minha casa, que eu tenho até parentes lá no local. Tudo bem se eu não achar que isso será algum custo, tanto por minha parte quanto por parte do setor. Tudo bem? Aí você se despede, né, sorriso no rosto, agradece muito a oportunidade, diz que é um prazer estar lá conversando com aquelas pessoas e pronto, tchau e aguarda o contato, tá bom? O máximo que você pode fazer é, tipo, passou uma semana, manda um e-mail para se certificar se houve ou não a conclusão do processo seletivo, se já foi escolhida a pessoa. Pronto, só isso. Tudo bem? E aí a gente encerra a nossa entrevista. Pessoal, eu espero que dê tudo certo com vocês. Eu me coloco à disposição de vocês aqui nos comentários e também lá no Instagram, no LinkedIn. Se inscrevam aqui no meu canal, vamos interagir, porque eu vou colocar mais vídeos sobre cargos de assessoria, prática profissional, principalmente sobre o Ministério Público, estudos em geral do direito e estudos e técnicas de estudo e preparação para concurso, entre outras coisas que vocês coloquem aqui. Foi uma satisfação fazer essa série aqui para vocês. Eu realmente estou abrindo aqui tudo, ou quase tudo, que eu sei, o que eu escrevi aqui nesse livro e até em outras formações que eu dei por aí. Tá bom? Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu sei que esse é o tipo de formação que não se tem muito por aí, né? A gente não tem muitos portais, muitos cursinhos que possam te ajudar, principalmente assim de forma gratuita, aqui colocado no YouTube, tá bom? Então é isso. Espero vocês aí nos próximos vídeos. Não deixe de me mandar mensagens ou interagir comigo aí nos outros canais, seja no canal do YouTube, seja no Instagram e LinkedIn, tá bom? Tchau. Foi uma satisfação falar com vocês.